Tiago capítulo 4. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 e vamos estudar juntos esse capítulo. Irmãos, eu estou tão apaixonado, tão maravilhado com o livro de Tiago, que um livro de 5 capítulos, olha só, Flávio, 5 capítulos, a gente já vai para um mês estudando ele. E olha que a gente não está indo versículo por versículo para você ver como a Bíblia é preciosa. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4. E eu quero ler com você primeiro o versículo 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Quem está pronto aí para ser corrigido pela palavra de Deus? Diz amém. Você vai aceitar com mansidão? Eu vou falar com mansidão, prometo, tá? Eu vou falar com mansidão. Você aceita com mansidão, tá bom? Mas se a Bíblia bater com dureza, aí já não é comigo, tá bom? Amém? Porque Tiago é um cara meio duro, né? Mas não sou eu, não. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim, olha como ele começa esse verso, irmão. Cobiçais e nada tens. Vocês são invejosos. Só uma observação, isso aqui ele não está escrevendo para o mundo não, tá? Tiago, irmão de Jesus, apóstolo, escreveu para a igreja. Olha aí, irmão. Vocês são cobiçosos e invejosos, mas vocês não alcançam nada. Vocês estão combatendo e guerreando, e nada vocês têm. Porque não? Meu Deus. É forte, hein, irmão? Vamos lá. Eu quero compartilhar com você primeiro a chave que o apóstolo Tiago nos dá. E quem era Tiago? Irmão de Jesus. Ele andou com Jesus. Ele aprendeu com Jesus qual é a chave de ter uma vida de orações respondidas. Porque Jesus, irmão, Jesus impressionava os discípulos. Teve uma vez que Jesus passou por uma figueira, e aí Jesus foi buscar fruto naquela figueira. Tem uma explicação profética sobre isso, mas a básica é o seguinte: Jesus foi buscar fruto na figueira, e a figueira não tinha frutos. Então Jesus passou pela figueira e falou assim, você vai secar. Falou com uma árvore. Você vai secar e a partir de hoje ninguém vai comer fruto de você mais. E foi embora. Jesus falou e foi embora. No outro dia, Jesus passou pelo mesmo lugar e Jesus nem olhou para a árvore. Porque Jesus tinha um tipo de fé que aquilo que ele falava, ele não voltava atrás para verificar. Não, ele falava e ia embora, porque ele sabia que aquilo que ele orava ou aquilo que ele comandava ia acontecer. Então Jesus passou pelaquela figueira e os discípulos olharam e falaram, Jesus, mas não é que a figueira, ela secou mesmo? E aí Jesus falou, qual a surpresa? Eu não disse que ia secar? E Jesus falou para eles assim, olha, vocês ainda não entenderam, mas se vocês tiverem fé, e não precisa ser uma fé grande não, se vocês tiverem uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de falar com aquele monte lá, sai e se lança no mar, e ele vai obedecer a vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês não têm fé nem de um tamanho de uma mostarda assim, mas se vocês tiverem uma fé verdadeira, pequenininha, vocês vão ver muita coisa acontecer na vida de vocês. E assim era a vida de Jesus. E Jesus ensinou os seus discípulos a andar por fé, a orar por fé, a pedir por fé. E Tiago foi um desses que andou com Jesus. E Tiago aprendeu uma coisa. Olha, em primeiro lugar, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês não pedem. Isso parece tão básico, irmãos. Parece tão básico. Mas vocês acreditam que eu já ouvi crentes, pessoas por aí, nessa rede mundial de computadores chamada internet, eu já ouvi pessoas pregando, ensinando, cantando e dizendo que a gente não precisa pedir nada ao Senhor. Porque o Senhor sabe aquilo que a gente quer. E eu só preciso orar e agradecer a Deus, eu não preciso pedir nada. Tem até uma música que diz, eu não vim pedir nada. Engraçado, 100% das pessoas que foram até Jesus foram pedir alguma coisa.
E aí hoje os crentes se tornaram tão soberbos e orgulhosos que eles acham que eles podem ir diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de toda a terra e dizer para ele: Senhor, eu não preciso nada teu. Eu vim aqui, eu não vou pedir nada. E Deus fala: nossa, mas você é autossuficiente então, né? Você tem tudo então. Então você não precisa de nada. Não, irmão, Jesus nos ensinou que a nossa oração diária deve ser sim de adoração, sim de gratidão, mas na nossa oração diária precisa ter: oh Pai nosso que está no céu, o pão nosso, aquilo que é mais básico, eu estou te pedindo, dai-me hoje o pão, dai-me sabedoria. Tiago ensinou a pedir: aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria. Aquele que precisa de algo, peça, mas vocês não têm porque vocês não pedem. Então, querido, Deus não tem problema nenhum que você peça, pelo contrário, Deus deseja que você se aproxime dele, crendo que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É alguém que dá, alguém que entrega, alguém que abençoa. Deus quer que você se aproxime dele. Sim, seja grato. Sim, você adore a ele. Mas sim, você peça a ele aquilo que você precisa. Amém, irmãos? Quem está comigo diz amém. Então, o primeiro segredo é pedir. Você precisa pedir. Amém? Mas ele diz uma coisa. No verso 3. Aqueles que pedem, não recebem. Ué. É, porque tem alguns crentes que não pedem. Mas tem outros crentes que pedem e não recebem. Ah, agora de repente eu vou responder um bocado de pergunta aqui. Não, pastor, eu tenho pedido. Mas por que eu não recebo? Está lá no verso 3. Pede e não recebe, porque vocês pedem mal. Vamos por partes, tá bom? Primeiro, ele diz o seguinte: vocês desejam muito e não têm nada. Por quê? Porque vocês não pedem. Aí ele dá mais um passo. E quando vocês pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Só que se a gente parasse por aqui, a gente poderia cogitar várias coisas do que é pedir mal. E eu já ouvi pessoas falando assim: o que é pedir mal? Ah, pedir mal é pedir um Fusca quando você podia pedir uma Ferrari. Eu já ouvi essa explicação, né? Você pede R$100 enquanto você podia pedir 1 milhão. Aí você não recebe nem 100 nem 1 milhão porque você está pedindo mal. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. E o Tiago diz o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E o que é pedir mal? É para gastar nos seus próprios prazeres, deleites e paixões. Ah, irmão, aqui vai começar a nossa aula. Aqui vai começar a expor o nosso coração. Lembra do que nós falamos no domingo? Que Jesus disse o seguinte: olha, tudo que tem nessa terra aqui vai acabar. Tudo. O seu trabalho, se Jesus voltar, nada. A casa que você conquistou, nada. Seu carro, seus bens, seu dinheiro guardado no colchão, né? Tem uns irmãos aqui que me falaram aí que tem dinheiro guardado no colchão, né? Aquela conta no banco de 5 dígitos, 10 dígitos que a irmã Márcia tem lá, se Jesus voltar vai ficar para o governo. Mas Tiago diz o seguinte: olha, vocês não têm porque vocês não pedem, mas quando vocês pedem, sabe por que vocês não recebem? Há uma coisa chamada motivação do seu coração. Irmãos, hoje, nessa noite, eu quero conduzir você a analisar as motivações do seu coração. Deus quer que você peça, amém? Deus quer que você peça. Mas quando o seu pedido chega até a Deus, Deus analisa. Para que você quer isso? Por que você está me pedindo isso? Se a sua vida gira em torno de você mesmo, se tudo que você faz, se tudo que você ora, se tudo que você pede, se todos os objetivos da sua vida giram em torno apenas de você mesmo, e se tudo que você tem e tudo que você deseja conquistar é para os seus próprios prazeres, é só para você mesmo, então, irmão, Deus não vai te dar. E se você conquistar, é por causa do seu próprio esforço. Não tem a bênção do Senhor. Porque Deus quer te dar.
na mesma medida que você quer compartilhar. Deus quer te dar, mas na mesma medida que você quer usar aquilo para o reino, para servir, para abençoar outras pessoas. Se você quer um emprego, mas o emprego te tira da presença de Deus, então, irmão, não é, Rafael? Deus não está nisso, irmão. Você está pedindo um emprego que é só para você, é só para os seus próprios prazeres, é só para os seus próprios deleites. Não, o meu carro que eu estou pedindo a Deus, ou que eu pedi a Deus, é para mim. É para eu aproveitar. É para eu curtir, para eu ir para a praia. Ah, pastor, tem problema em ir para a praia? Não. Desde que esse não seja o seu único objetivo de vida naquilo que você pede a Deus. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, Senhor, eu quero que o Senhor me prospere. Senhor, eu aprendi na igreja que eu tenho que pedir. Então eu te peço, Senhor, aumenta o meu salário, Senhor, eu estou ganhando muito pouco. Senhor, abençoa o meu trabalho, prospera o meu trabalho. Deus está te perguntando, para quê? Ah, pastor, para quê? Para eu gastar com a minha família, para eu ir no shopping, para eu ir no cinema, para eu comprar roupa boa, para eu comprar um carro novo, para eu comprar uma casa nova, tá, tudo bem, e mais? Não tem mais, pastor, é só para isso mesmo, eu quero curtir, eu quero, como é que se chama na internet? Ostentar. Então Tiago fala o seguinte, você não vai receber nada de Deus, porque, irmão, Deus não tem compromisso com o nosso egoísmo, amém? Deus não tem compromisso com o nosso egoísmo. Deus tem compromisso com os objetivos dele. E se você está centrado nos objetivos de Deus, Deus pode te dar qualquer coisa que você pedir. Eu me lembro de um pregador que ele orou a Deus e falou, Deus, eu preciso de um avião. E Deus perguntou para ele assim, por que eu te daria um avião? E ele falou o seguinte, porque eu quero viajar para a Índia, para pregar o evangelho na Índia, dos Estados Unidos para a Índia, eu preciso desse avião. Deus deu um avião para ele. Deus pode te dar qualquer coisa, irmão, desde que a sua motivação esteja correta. Quem está entendendo, diz amém. Deus pode te dar uma família, um casamento, desde que o seu objetivo com o casamento não seja apenas os seus próprios deleites e prazeres, mas que você diga o seguinte, Senhor, eu quero um casamento abençoado, mas o meu casamento vai servir para a tua glória, o meu casamento vai servir para o teu reino, o meu casamento, Senhor, vai estar na tua presença, na tua obra, Senhor. Querido, Jesus está voltando, e nós precisamos alinhar o nosso coração à agenda de Deus, amém? Amém, irmão? Nós precisamos alinhar o nosso coração à agenda de Deus. Esses dias eu estava com um amigo dentro do carro, e ele falou comigo assim, eu tô fazendo um negócio aí, estou fechando um contrato, não sei o quê. Eu falei para ele assim, olha, eu estou construindo uma igreja, você vai ofertar R$1.000 para a construção daquela igreja? Não, eu quero saber, porque se você falar que o teu coração está na obra de Deus, eu creio que Deus vai te abençoar. Agora, irmão, se você está só focado nos teus próprios prazeres e deleites, então você ainda não entendeu a dinâmica do reino. Olha o que diz no verso 5, verso 4. Você está pronto para isso? É pesado, irmão. Você pode não ler, hein? Pode ficar no WhatsApp aí se você não quiser. Abre o Facebook aí. Se você não estiver pronto, abre o Facebook aí, vai ver alguma notícia no Facebook, hein? Porque vai ficar pesado, hein? Tiago disse o seguinte, adúlteros e adúlteras. Meu Deus, irmão. Por isso que Martinho Lutero queria tirar esse livro aqui, falou, não, isso é muito pesado, gente. E de vez em quando você acha que eu ainda sou duro, né, irmão? Olha o Tiaguinho aqui. Olha o Tiaguinho, irmão de Jesus. Nervoso, irmão. Pregando aqui. Apontou o dedo na cara da igreja e falou assim, adúlteros e adúlteras. Ele disse o seguinte, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou então, vocês cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes.
Irmãos, nós precisamos alinhar o nosso coração, amém? Alinhar o nosso coração, porque isso é sério. Tiago está pregando para crente e dizendo, olha, vocês são adúlteros. O que é adúltero, pastor? Mas eu nunca traí minha esposa, pastor. Não, mas tem muito crente traindo o seu Senhor. Tem muito crente traindo Jesus. E isso é adultério espiritual. Como, pastor? Que eu traio Jesus quando eu começo a amar mais o mundo do que as coisas do Senhor. Qual foi o seu sonho, Elaine? Não foi por aí? Irmãos, olha aqui para mim. Presta atenção em mim. Sonda o teu coração, como eu tenho sondado o meu. Como eu falei com vocês, eu estou lendo Tiago já tem uns 3 meses, que eu estou parado nesse livro. E esse livro batendo em mim. E o Espírito Santo me disse, eu quero que você fale de Tiago para a igreja. Porque nós precisamos alinhar o nosso coração e refletir. A amizade do mundo não é... Aqui, a Isabela, vamos supor, tá? A Isabela lá do meu colégio, não, vou falar aqui o Gabriel, né? O Gabriel lá no meu colégio, ele não é crente não, sabe? Ele não é crente, é ímpio. Não quero nem papo com ele. Eu vou me santificar. Uma vez teve um irmão, não daqui, né, irmão? Eu nunca conto nada daqui, porque essa igreja não tem essas histórias. Mas uma vez um irmão de uma outra igreja falou assim para mim, pastor, ora por mim, pastor. Por quê, irmão? Não, pastor, eu preciso sair daquele trabalho. Mas por quê, irmão? Não, pastor, lá tem muito adultério. O pessoal lá fala palavrão. Tem pornografia. Muita coisa ruim lá, pastor, eu preciso sair de lá. Falei, irmão, você quer trabalhar onde? Num convento? Você acha que o céu está contratando, CLT? Você vai trabalhar agora, assistente do anjo Gabriel. Ou então, quando a igreja crescer, que a gente começar a contratar, aí eu te contrato. Secretário, jardineiro, né? Ô, irmão, que ideia é essa? Ah, lá tem muito adultério. Glória a Deus que você está lá. Lá tem muito palavrão, pastor. Glória a Deus que você está lá. Você quer sair de lá e deixar o negócio mais em trevas ainda? Sendo que você é a única luz que tem lá? Que tipo de crente é esse que a gente quer sair do mundo? Quando Jesus disse, Pai, eu não oro para que tire eles do mundo, apenas para que guarde eles do mal. Agora, irmãos, amar o mundo não é amar pessoas. Se você tem um ímpio lá no seu colégio, lá no seu trabalho, você não tem que se afastar dele, não. Você tem que amar ele, amar as pessoas. A amizade com o mundo não é amizade com as pessoas do mundo. Você tem que ter amizade com as pessoas do mundo, senão você vai ganhar quem para Jesus? Mas amar o mundo é amar o sistema desse mundo, aquilo que o mundo produz. Escuta o que eu vou te falar aqui. Presta atenção em mim. Você sabia que tem pessoas que não se incomodam mais com a podridão que Hollywood produz? Você sabia que tem pessoas que não se incomodam mais com a podridão que a Netflix produz? Aliás, eles amam. Você sabia que tem seriado na Netflix que mostra pornografia explícita? Alguém sabia disso? Ah, ninguém sabia, né? Ninguém tem Netflix aqui, o pessoal só conhece a Bíblia, né? Aleluias. Ah, mas Tereza eu sei que não tem mesmo. Mas o pessoal aqui não tem, né? Mas tem gente, irmãos, que eles não se incomodam mais em assistir, aqui, aquele seriado baixo. Sabe aquele seriado mesmo? Esses dias eu vi aqui a Júlia estava assistindo aqui, era Netflix aquilo que estava assistindo? Eu vou te expor aqui, tá? Acabou o culto, ela estava sentadinha ali, ó, assistindo um seriado. Aí eu cheguei de mansinho, irmão. Eu sei que ela é crente, né? Mas eu cheguei assim, ó. Fiquei atrás dela assim, ó. Depois de um tempão, ela olhou para mim, ela nem se assustou. Ela olhou para mim e falou, oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Agora, se fosse um outro tipo de seriado, ela não vê. Mas se fosse um outro tipo, na hora que ela... Ai, pastor, misericórdia.
Na verdade, eu tenho certeza que se fosse outros tipos de cenas, ela não veria aqui dentro. Quem concorda comigo? Não, Deus me livre, pastor, eu vou assistir essas cenas aqui dentro da igreja. Irmão, a tua casa é a extensão da igreja de Cristo. E a Bíblia diz o seguinte: ou será que vocês acham que é em vão? Vocês acham que não é verdade? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Irmão, o Espírito Santo tem ciúme de você. Diga para alguém que está do seu lado: o Espírito Santo tem ciúmes. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme. Aqui, vamos lá. Vamos discorrer mais o assunto. Vamos falar sobre ciúmes, Rafael? Vamos falar um pouco sobre... Você é um cara ciumento? Não, né? Eu preciso pegar uma pessoa mais ciumenta, gente. Não, brincadeira, eu vou falar alguém aqui... Não, eu não, Abner. Me aponta para mim, não. Eu aqui estou dando um exemplo. Eu posso ser quem eu quiser. Não, agora que eu falei, agora... Ô Anderson, vamos lá, Anderson. O Anderson não é ciumento não, mas vamos pegar ele. Anderson. Vamos supor, Anderson, que a Rita agora, ela tem um amigo, tá? Vamos supor que ela tem um amigo, né? Que ela conheceu no trabalho. E agora a Rita passa 2, 3, 4 horas conversando com esse amigo. Ela perde a hora quando está conversando com ele, irmão. Ela perde a hora. Conversando com esse amigo, batendo papo, sabe aquela coisa assim? E o Anderson ali esperando. Aí quando ela desliga, aí o Anderson vai procurar ela e a Rita: eu estou muito cansada. Estou cansada hoje. Não dá para conversar contigo hoje, Anderson. Tu ia sentir ciúmes, Anderson? Tu ia ficar feliz com isso? Não ia, irmão. Agora, Anderson, vamos piorar a situação? Imagina que esse amigo que ela agora conheceu é um antigo inimigo teu, que o cara não gosta de tu de jeito nenhum. O cara não gosta de tu, Anderson. Aí piora, não piora? Agora, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. E aí acontece, irmãos, que às vezes a gente liga a televisão, a gente liga o celular, a gente liga a Netflix, a gente perde a hora. A gente passa 1, 2, 3 horas assistindo aquilo ali. Aí quando o Espírito Santo, que está procurando comunhão, intimidade com a gente, quando ele vai te procurar, você fala: Espírito Santo, estou muito cansado. Estou com muito sono. Aí você imagina que essa pessoa que você está passando horas e horas e horas com ele, é literalmente o inimigo do Espírito Santo. Porque é o mundo que produz entretenimento para te distrair e te tirar da comunhão com ele. E ele está te dizendo: eu tenho ciúme de você. Eu tenho ciúme daquilo que você vê, daquilo que você pensa. Eu tenho ciúme do seu tempo, eu tenho ciúme. Mas não é um ciúme doentio. É um ciúme de cuidado. Porque o Espírito Santo está dizendo: eu quero cuidar de você. E eu tenho ciúme porque às vezes, irmão, nós somos mais amigos do mundo do que amigo de Deus. Mas aqueles que amam mais o mundo, os prazeres do mundo, que alimentam mais os prazeres do mundo, eles se constituem imediatamente em inimigos de Deus. Quem é o teu inimigo? Quem é o teu inimigo? Que a gente fala, o cristão fala, o teu inimigo é o diabo. Sim ou não? Quem é o teu inimigo? Agora imagina se Deus virar o teu inimigo. Não é? Porque, irmão, se o diabo é teu inimigo, tu combate, tu resiste, né? Agora imagina se Deus se torna o teu inimigo. Não, pastor, Deus me livre. Então, irmãos, eu vou te falar, use as coisas do mundo, mas não ame aquilo que há no mundo, além das pessoas. Ame as pessoas, use as coisas do mundo. Não use as pessoas e ame o mundo. Mas use aquilo que tem no mundo. Ame apenas as pessoas desse mundo. Quem está entendendo aí? Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Se você ama o dinheiro, você não ama a Deus. Amém?
se você ama mais as coisas do mundo do que Deus, se você tem prazer em passar tempo com as coisas do mundo, mas você não tem prazer, ou pelo menos você não deseja passar tempo com Deus, porque olha, eu não vim aqui para te julgar, mas eu vim aqui para te dizer que pelo menos tem que ter uma luta no teu interior. Como a Laiane falou aqui, ela falou, eu não quero me perder, eu quero buscar, mas eu tenho que ter esse desejo no teu coração, de Senhor, eu não quero amar as coisas do mundo, eu quero amar o Senhor. Amém, irmãos? Quem está comigo aí diz amém. A gente tem mais um minutinho. Vamos ler em diante, o verso 7, vamos dar um pulinho? Aliás, vamos ver o 6. 6 em diante. Antes o Senhor dá maior graça, porquanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos. Meu Deus, hein, irmão? Olha, eu vou te falar, hein? Se tem uma coisa que você tem que fugir é do orgulho, amém? A soberba e o orgulho, porque Deus resiste a você. Irmão, acabou. Acabou. Se Deus falar o seguinte, ó, não vai passar. Acabou, irmão. Se Deus está te fazendo resistência, quem que vai te ajudar? Como diz o Chapolin Colorado. Quem poderá nos ajudar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus começa a resistir você, quem vai te ajudar? Então, irmãos, o orgulho faz com que Deus resista a você, mas a humildade, ele dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a você. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que têm duplo ânimo, purifiquem o seu coração, sintam a sua miséria, lamentai e chorai, convertam o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele te exaltará. Irmãos, esse é o caminho que a gente precisa perseguir, amém? O caminho de buscar ao Senhor, de resistir ao diabo, de nos sujeitar ao Senhor. Quem quer mais de Deus aí diz amém? Amém. Sabe como é que você tem mais de Deus? Se aproximando de Deus. Pastor, eu quero tanto mais de Deus na minha vida. A receita é muito simples, aqui ó. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Cada passo que você dá para perto de Deus, Deus dá mais um passo para perto de você. Ah, pastor, eu queria tanto ter mais intimidade com Deus. Irmãos, tá muito simples. É só você se achegar e Ele se achega. E você se achega mais e Ele se achega mais. Pastor, mas o meu problema é que eu tenho duplo ânimo. Sabe o que é duplo ânimo? Uma hora eu estou animado, uma hora eu estou desanimado. O meu problema é o pecado. Sabe o que Tiago diz? Sintam as suas misérias. Preste atenção aqui, eu já vou terminar. Sabe uma coisa que eu vejo às vezes? Olha aqui para mim, isso é muito sério. Às vezes eu vejo alguns crentes que eles estão quase desviando, estão em pecado, estão no vício, estão no desânimo. Aí você pergunta a ele assim, e aí meu amigo, está tudo bem? Ele responde o quê? Está tudo bem. Aí vem para o culto, aí você olha para a cara da pessoa e está assim, ó. Tá tudo bem, irmão, tudo bem. Eu olho e falo, meu Deus, Tiago está falando, tem hora que você tem que converter o seu riso em choro. Tem hora que você tem que parar de rir um pouco, sabe? Parar de falar que está tudo bem. Parar de querer passar uma imagem para as pessoas para tudo bem e sentir aquela miséria, a sua miséria, os seus pecados, o seu desânimo, e você chorar, abandonar essa máscara de riso, e chorar e clamar diante do Senhor, em desespero, dizendo, Senhor, eu não quero ser amigo do mundo, eu não quero perder a tua presença, eu quero me humilhar diante do Senhor. Irmãos, tem hora que a gente tem que mudar a chave e parar de apenas viver uma vida cristã, parece que está tudo bonitinho, está sempre tudo bem. Tem hora que você tem que jogar a cara no chão e falar, Deus, eu me humilho diante do Senhor.
Irmãos, e a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmão, se você está desanimado, se humilha diante dEle. Se você está em pecado, se humilha diante do Senhor. Clama, chora, se aproxima dEle, Ele vai se aproximar de você. E Ele vai te exaltar. O que é te exaltar? É te tirar do lugar onde você está e te colocar num lugar maior. Sabe, irmãos, eu me lembro de várias vezes na minha vida, várias vezes no meu casamento, várias vezes na minha vida ministerial, que, irmãos, eu estava sentindo assim, que estava tudo destruído. E o que eu fiz? Eu fui clamar, eu fui jejuar, eu fui gritar. Eu me lembro de um pastor, já vou terminar, irmão, perdão. Mas eu me lembro de um pastor que me ensinou algo. Ele falou assim para mim: pastor, ele falou assim: João, eu estava vivendo um problema no meu casamento, e eu estava quase me separando da minha esposa, quando de repente o Satanás enviou uma mulher, e aquela mulher começou a dar em cima de mim, e aquilo, não era eu não, amor, não era eu não, mas se fosse também esse caminho aqui seria ótimo, eu aprendi. Ele falou assim: aquela mulher começou a dar em cima de mim, ô João, e eu estava ali, eu estava tentado por aquilo, e eu senti que eu ia cair, então eu comecei a ir para o monte sozinho, e ele falou que ele batia com a palma da mão no chão assim, ó, e ajoelhava, e ele falava: socorro, Deus, socorro, eu não quero cair, Deus. Mas às vezes, irmão, a gente está muito água com açúcar. As coisas estão desmoronando e a gente está água com açúcar. E Tiago está falando: sinto a sua miséria, para de rir, vai chorar. Porque se você chorar diante do Senhor, vai chegar o tempo de você rir. Mas a gente tem que viver uma vida verdadeira diante do Senhor. Amém, irmãos? E eu quero terminar com esse último versículo, é só um conselho aqui. Verso 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não, peraí, pega aí, sublinha isso aí na tua Bíblia. Pega uma caneta e sublinha. Marca aí no teu celular, posta nos teus status. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se você fala coisas negativas a respeito de alguém, mal é o contrário de bem. Tudo aquilo que você está falando sobre outra pessoa que não é bom, que não é bem, que não é positivo, você está pecando. Porque a Bíblia diz: não falem mal dos outros, porque quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julga a lei, você já não é mais observador da lei, mas você é juiz agora. E há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Rapaz, Tiago é duro, meu irmão. Ele apontou o dedo e falou: quem você acha que você é para falar mal de alguém? Deus é juiz. Ele vai lidar com cada um. Para de falar mal do teu irmão. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Tiago é bom demais, hein, irmão? Que palavra, meu Deus, cada versículo é um... Oh, glória, aleluia. Quem está saindo daqui animado, irmãos? Aleluia, glória a Deus, aleluia.